Depois que eu fui ver só na gravação, hoje eu já tirei. Então vamos que vamos, né? Acho que está centralizado aí. Então, mais uma vez, vamos ver a unidade 3 de espelhos esféricos, tá bom? Espelhos esféricos, só lembrando, semana passada a gente viu conceitos da ótica e também vimos os espelhos planos, né? Espelho plano é o que a gente mais tem em casa. É aquele tipo de espelho que você tem lá na parede, você olha para ele e você vê a imagem mais real possível, né? Você vê a imagem do tamanho que o objeto, que no caso somos nós, é visto de maneira real. Então, se eu tenho 1,70, eu olho no espelho daquele, eu vou me ver a 1,70 também, tá? Os espelhos esféricos, eles têm uma especificidade um pouquinho diferente, tá? O principal conceito dele é que eles vão ser obtidos a partir de uma casca. Uma casca do quê? Uma casca no formato de uma esfera mesmo. Por isso que chama espelho esférico. Então, imagina que eu tenho uma esfera, dentro dela, fala que é casca, porque dentro dela ela é oca, e na hora que eu cortar bem na beiradinha dela, eu vou pegar até aqui o laser, né? Se eu pegar e cortar aqui na beiradinha dela, só o cotoquinho aqui, né? Vai sobrar um pedacinho da esfera aqui, da casca da esfera. Opa, travou, tá? O que acontece, então, com essa casca da esfera, né? De acordo com a direção que eu uso essa casca, ela pode ser usada para uma determinada aplicação. Então, se eu apontar ela, usar como espelho a parte interna da casca, que é essa aqui, ó, eu vou ter um espelho esférico côncavo, tá? A parte de dentro. Pensa como se fosse uma colher, né? A colher, a parte que a gente usa mesmo para cima, se eu olhar ela e ela for um espelho, aquela parte um pouquinho avalada, de dentro é côncavo. Só que se o raio de luz que a gente viu na aula passada vier da parte de fora, ele vai ser um espelho convexo, tá bom? Então, tudo depende da orientação que eu estou tomando para o meu espelho. Se eu estou com a parte de dentro voltada para o feixe de luz ou se eu estou com a parte de fora, tá bom? Eles vão ser caracterizados por alterar o formato e o tamanho da minha imagem. Então, lembra que eu falei lá do espelho plano? O espelho plano ele vai manter a imagem do mesmo tamanho, né? Se o objeto tiver 20 centímetros, no espelho plano vai estar 20 centímetros. Já no espelho esférico, eu vou ter um objeto que a imagem pode ser maior, menor ou igual que a minha imagem real, que o meu objeto, né? Vou permitir aqui. Aí tá, chegando. Maravilha, vamos voltar lá então. Então, eu já dei até um spoiler no slide de antes, né? Eu tenho um espelho côncavo e um espelho convexo. São os principais tipos de espelho. E a partir deles vai ser formado lente côncava ou lente convexa também, né? Formato convexo. Então, aqui nessa imagem, ó, a gente vê certinho o corte, né? Que é feito na esfera. E sempre que eu tiver esse corte aqui, ó, eu vou considerar o seguinte. Bem o ponto central ali, da parte da minha casca ali, do meu espelho, vai estar o vértice. Nesse vértice, eu vou passar um eixo, que vai ser o meu eixo principal. A partir dele que eu vou considerar todo tipo de referencial quando eu trabalhar com espelho esférico. A calota esférica é essa parte aqui, né? Que pode ser se visto de cá convexo ou se visto de cá côncavo. Essa esfera que eu cortei, ela vai ter um raio, chamo de raio R, e ela vai ter o centro dela, né? Baseado no centro da esfera, eu construo o meu espelho. E aqui, né, se eu traçar o raio ligado a um ponto mais alto da calota e o outro ao ponto mais baixo da calota, eu vou ter uma angulação. Essa angulação aqui equivale à angulação do meu espelho. Então, eu posso ter um espelho que tem uma angulação mais alta, como posso ter um espelho que tem uma angulação mais baixa, tá bom? Tá tudo aqui para vocês. No espelho côncavo, olha, vamos prestar atenção como é que o raio de luz vai se comportar.
ele vai chegar aqui, ó, ele vai bater e vai refletir, certo? A representação geométrica dele em algum exercício pode vir assim, ó. Eu posso ter um risquinho aqui que é em formato de curva, tá? Com essas três coisinhas que delimitam o espelho. Quando essa curva for assim e o feixe for na parte de dentro, espelho côncavo. Ou no desenho do exercício de vocês, pode aparecer também aqui, reta, e aqui na pontinha com uma inclinaçãozinha, tá? São duas formas de você limitar o meu espelho. Outra forma, para o espelho convexo, seria o oposto desse aqui, né? Quando eu tenho a parte da esfera de fora, o raio também vai chegar, vai bater, vai refletir. Essa aqui é o formato do desenho em 3D, e um outro formato que aparece bastante em exercício também do convexo. A única coisa que vai diferenciar é que ao invés dessa inclinação ser aqui, ó, ela vai ser para fora, tá bom? Então, esses dois formatos aqui, ó, são os formatos que vocês mais vão encontrar em exercícios, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Aí, para isso, pessoal, vai ter condições de nitidez de Gauss, tá? Quase todos os exercícios, é muito difícil o exercício cobrar algo que não esteja considerando isso, quase todos vão falar, considerando um espelho de Gauss. Por quê? O Gauss foi um cara que estudou muito essa parte da ótica, principalmente dos espelhos cilíndricos, dos espelhos esféricos, perdão. Essa parte das condições de nitidez de Gauss é assim, ó, tudo que a gente for ver daqui para frente no capítulo, tudo é baseado que todos os espelhos seguem essas duas propriedades aí, tá? A primeira propriedade que ele fala é que o espelho ele deve ter uma pequena abertura de até 10 graus. Então, essa angulação aqui, ó, que eu tinha falado para vocês, da parte superior do espelho à parte inferior dele, ela tem que ser menor que 10 graus. Então, ele tem que ser um espelho quase plano, se você for avaliar. Ele não pode ter uma curva muito acentuada em formato de C. Ele tem que ser um espelho bem, assim, com uma curva bem delicada, tá? No máximo 10 graus. E os raios de luz que incidem nele devem ter uma pequena inclinação comparado ao eixo principal. Então, lembrando daquele primeiro desenho, o eixo principal, ele vai ser esse eixo que vai passar aqui pelo vértice, tá? Se esse eixo que passa aqui pelo vértice está na horizontal, o raio de luz que está incidindo aqui no meu espelho, ele tem que ter uma inclinação que ela não pode ser muito diferente do meu eixo principal. Então, na maneira que ele bate no meu espelho, não pode ser muito inclinado, com uma angulação muito forte também. Tá? Essas duas condições são as condições básicas para ser considerado um espelho de Gauss. Então, vocês podem considerar que basicamente todos os exercícios que vocês forem fazer, 95% dos exercícios, tudo vai ser a partir das condições de Gauss, tá? E essas são as principais. E aí, eu entro no meu sistema, que ele pode ser estigmático ou astigmático. Astigmático, para quem tem problema aí de visão, né, que já usa óculos, vocês podem ver que já lembra um pouco da palavra astigmatismo, né? A gente vai entender mais para frente o que tem a ver esse tipo de espelho e o que tem a ver com o problema que eu apresento, problema de saúde, né, no meu olho. Mas, basicamente, o sistema estigmático, ele vai obedecer aquelas condições lá de Gauss. Então, ele vai ser um espelho que vai ter uma angulação menor que 10 graus e vai ter um espelho que, quando o feixe de luz atinge ele, ele não muda muito a inclinação com relação ao eixo principal ali. Se ele for satisfeito essas duas condições, beleza, ele seguiu as condições de Gauss, ele é um espelho, ele é um sistema estigmático, tá? No sistema estigmático, se eu tenho um ponto de objeto, ou seja, se eu tenho ali uma bolinha na frente do espelho, a imagem eu vou considerar um ponto também. Então, a bolinha que está aqui como objeto vai aparecer na imagem como uma bolinha só também. No sistema astigmático, eu já não sigo aquelas condições anteriores. Então, o raio de luz, às vezes, ele pode vir muito inclinado, ou o meu espelho tem mais que 10 graus ali de abertura. Então, se alguma dessas condições, uma, outra, ou as duas, tiverem sido satisfeitas, não tiverem sido satisfeitas lá, esse sistema vai ser astigmático.
E aí, quando eu tiver um objeto, eu estiver segurando a mesma bolinha, no sistema astigmático, um espelho que está dentro desse sistema, eu vou ver mais que uma bolinha ali na imagem. É uma comparação um pouco, vamos lembrar assim, lembra da associação de espelhos planos da última aula? De acordo com a angulação que eu deixo os espelhos planos lá, eu consigo ver 2, 3, 4, 5 imagens? É mais ou menos assim. Só que isso aí eu não tenho uma associação, eu tenho só um espelho, tá? Se ele tiver uma abertura maior ali, eu já vou começar a ver mais de uma imagem dele, tá bom? Beleza, a gente viu as condições de Gauss e já vimos os sistemas. Até agora a gente só entrou em conceitos, né? Para a resolução de exercícios, agora já entra um pouquinho mais detalhado, tá? Quando eu considero que estão satisfeitas as condições de nitidez de Gauss lá, né, ele segue aquelas duas propriedades. Um feixe de luz, quando ele incidir de maneira paralela, o que seria de maneira paralelo ao eixo principal aqui, ó? O feixe de luz, ele está vindo deitado, ele está vindo na horizontal, tá? Se for um espelho de Gauss, o que vai acontecer? Toda vez que ele vier na horizontal, ele vai bater no espelho e ele vai tender para um único ponto aqui, ó. Se eu tiver um feixe de luz que bate um pouquinho, um raio de luz que bate um pouquinho mais aqui embaixo, ó, ele vai refletir nesse ponto. Isso vale também para a parte de baixo do espelho, tá? Eles sempre vão refletir para o mesmo ponto. O que é esse ponto? Quem já percebeu das figuras anteriores, eu tinha um Vzinho que eu chamei de vértice, um Czinho que eu chamei de centro, e um F, que na verdade é o foco. Então, todo feixe de luz, ou todo raio de luz, se ele vier de maneira paralela ao meu eixo principal, ele vai tender para o foco. Num espelho côncavo, eu formo um foco principal. Por que foco principal? O foco, ele está presente aqui, ó, na mesma parte, vamos dizer aqui, ó, na esquerda, né, uma imagem real, na esquerda do meu espelho. Os raios de luz vêm da esquerda e eles também estão aqui na esquerda do meu espelho. Então, eu chamo de foco principal. Num espelho convexo, o que vai acontecer? O raio ele vai bater aqui. Ah, professor, ele vai tender para um foco? Vai. Só que ele vai tender como uma linha pontilhada a partir do refletido. Então, ó, ele vai bater aqui, ó, ele vai refletir para fora, certo? Esse também vai bater, vai refletir para fora. Quando eu estendo as minhas linhas na mesma direção, todas elas vão apontar para um foco que está aqui na zona de imagem, tá? Então, esse foco aqui, quando ele é estendido, o meu raio de luz fala que ele se estende além do espelho, aqui eu vou ter um foco virtual, tá bom? Então, no espelho convexo, eu tenho foco virtual, e no espelho côncavo eu tenho um foco principal. Mas o mais importante, pessoal, que eu quero que entre na cabeça de vocês, veio um feixe de luz paralelo ao eixo principal, veio um feixe de luz na horizontal, sempre ele vai tender no mesmo ponto, que é o foco, independente do espelho, côncavo ou convexo, tá bom? Aí tem uma relação, já que o espelho é de Gauss, aqui na imagem que eu peguei, não está muito bem expressa, às vezes não parece isso. Mas sempre a distância do foco até o vértice vai ser a distância igual ao foco até o centro. Então, esse foco ele sempre vai estar na metade do meu centro até o vértice aqui. Sempre vai ser a metade. Então, quando eu tiver que calcular a distância focal, que eu falo, que é a distância do foco até o vértice, eu posso pegar a distância aqui, ó, o meu raio, que é o centro até o ponto do vértice aqui, e dividir por 2, tá? Essa reta CV, do centro até o vértice, é a mesma coisa que o raio. Ele vai estar aqui no meio, tá? Uma coisa que eu também não falei, né, que eu tinha falado na aula passada, deixa um caderninho na hora da aula para anotar as dúvidas. Todo mundo já deixou o microfone no mudo aí, maravilha, mutado, né? Que aí na hora que eu abrir para vocês tirarem dúvidas, vocês já mandam tudo de uma vez. Se precisar, eu volto no slide, tá? Quem quiser ir acompanhando mesmo no livro que vocês têm aí, pode acompanhar e vai anotando aí, tá bom? Então, ó, vocês já viram que o raio ele incide ali na horizontal, ele sempre vai tender para o foco. Isso é uma propriedade do meu raio de luz, quando eu trabalho com espelhos esféricos. Eu tenho 5 principais propriedades, que eu deixei aí no slide para vocês. A primeira propriedade é o seguinte, ó.
Na hora que o raio de luz ele vier em direção ao meu vértice do meu espelho, sendo ele côncavo ou convexo, o que ele vai tender? Ele vai tender a refletir com a mesma angulação que ele chegou do raio incidente. Então, se o meu raio incidente aqui, ó, bater no vértice, e ele tiver 30 graus aqui de angulação, de incidência, na hora que ele vai refletir a 30 graus também de reflexão, tá bom? Então, a angulação de incidência é igual à angulação de reflexão, nesse caso, tá? Isso tudo porque eu estou considerando um espelho praticamente um espelho plano, se vocês forem ver. Com angulação bem pequenininha, de até 10 graus, ele é praticamente um espelho plano. Então, ele só vai ter algumas alterações em tamanho de imagem e ele vai focar de uma maneira um pouquinho diferente. Na propriedade 2, ó, é o que a gente já tinha falado. Na hora que o raio incidido ele é paralelo aqui, ó, ao meu eixo principal, ele vai bater no espelho e ele vai tender para um ponto, e esse ponto aqui é chamado de foco. Independente do espelho côncavo, como também no espelho convexo. Só que daí no espelho convexo é uma linha estendida do meu raio aqui de reflexão, tá bom? Sempre vai bater no foco aqui. Na propriedade 3, eu tenho o raio de luz incidido no foco do espelho, reflete na direção paralela. Aí que a gente começa a ver por que a aula de conceitos lá de ótica foi importante. Lembra que tinha um conceito que eu ainda coloquei até uma figura, que era de um refletor de festa, que se a luz passa, ela bate num espelho, vai para o outro, sobe numa direção, se eu pegar exatamente o inverso, na mesma direção, ela faz o mesmo caminho, só que caminho inverso? Se ela bater na horizontal aqui, ó, o que acontece? Ela vai tender para o foco, não é? Então, se ela bater no foco, ó, se ela passar pelo foco, na hora que ela bate no espelho, ela volta pela horizontal, tá? Então, chegou na horizontal, tende para o foco. Chegou no foco, ela vai voltar em uma linha horizontal. E aí a imagem, ó, vocês podem perceber, esse AB aqui, ó, seria o objeto em si. Tá vendo que ele tem um tamanho aqui, ó? Se ele tivesse, por exemplo, aqui 20 centímetros, na hora que eu gerar a minha imagem, que vai ser isso aqui, ó, do eixo principal até o raio de luz que incidiu, que refletiu, a imagem já vai ser menor, ó. Isso aqui já tem uma diferença para o espelho plano, porque objeto e imagem eram iguais. Então, estuda a propriedade 3, eu lembro lá do princípio da reversibilidade do raio de luz, que independente do caminho que faça, se o raio tem uma direção e ele for incidido no sentido oposto, ele vai voltar pela mesma direção, só que em sentidos opostos, tá bom? A propriedade 4 já fala assim, ó, a gente já viu quando o raio bate paralelo ao eixo, quando ele bate no foco, quando ele bate no vértice. Agora, o que acontece quando o raio ele passa pelo centro aqui, ó, do ponto central do meu espelho aqui? Na hora que ele passar pelo centro, ele vai bater no meu espelho e vai ser refletido na mesma direção do raio de incidência. Só que daí o sentido dele vai ser oposto. Então ele vai bater e vai voltar, tá? Na mesma direção. Isso também ocorre para o espelho convexo. Ele vai bater e vai voltar na mesma direção. Eu dei a linha estendida, como eu avalio daí no espelho convexo, tudo da parte de dentro do espelho, a imagem é gerada dentro, vamos assim dizer, do espelho, o meu centro vai estar presente aqui, ó, como uma extensão do meu feixe de luz. Tá? Então, a gente avaliou nos 3 pontos principais. Qualquer espelho esférico, vocês vão ver que ele vai ter centro, foco e vértice. E o raio de luz ele pode bater em um desses 3 e funcionar de alguma maneira. Mas aí, professor, você falou que é 5 propriedades. Já falou 4, né? Quando ele bate na paralela, quando ele passa pelo centro, quando ele passa pelo foco, quando ele passa pelo vértice. Que raio, então, que é a 5ª propriedade? A 5ª propriedade não está aí, pessoal. A 5ª propriedade dos espelhos, ele vai avaliar o quê? Ele vai avaliar a imagem deles, quanto natureza, tamanho ou orientação.
eu já vou entrar num ponto que a gente já, de certa forma, viu isso tudo antes, só que agora a gente só vai deixar escrito de uma maneira mais tradicional da física. Como é que funciona a imagem no tipo do espelho, então? Se eu for avaliar quanto à natureza, num espelho côncavo ou convexo, eu posso ter uma imagem real ou eu posso ter uma imagem virtual. O que seria a imagem real? Aí tá, ocorre interseção efetiva de raios refletidos. Aí que entra aqui, ó, que eu não queria entregar. Tá vendo que aqui o meu raio de luz ele vai bater e vai voltar tudo aqui na esquerda, eu não vou pegar a extensão do meu raio. Quando ocorre desse jeito, eu tenho uma imagem real, tá bom? A interseção aqui, ó, bateu, voltou no mesmo, se saiu da esquerda, ele vai voltar na esquerda do meu espelho. A imagem virtual, ela ocorre quando eu vou ter uma interseção do prolongamento do raio. Então, é no caso do espelho convexo, que o meu raio de luz bateu aqui, ele vai voltar, né, na direita do espelho, só que o meu foco, centro e vértice, eles vão ser formados a partir de uma extensão, de um prolongamento do raio refletido. Então, vocês já podem perceber que no espelho convexo, a minha imagem sempre vai ser virtual. No espelho côncavo, dependendo, a imagem pode ser real ou virtual, tá? Quanto ao tamanho, é mais fácil. A imagem pode ser maior, menor ou igual. Então, se o objeto tem um tamanho e a imagem for maior que o meu objeto, eu vou considerar a imagem maior. É bem óbvio. Se a imagem for menor que o meu objeto, eu tenho um objeto ali no espelho, ele parece menorzinho, considero a imagem menor. E em um caso específico, a imagem vai ser igual, tá? Em um ponto específico do espelho côncavo só, ele vai funcionar como se fosse um espelho plano, imagem igual. Quanto à orientação, eu tenho que a imagem ela pode ser direta ou pode ser invertida. O que seria o direta ou invertido? O direto é quando o objeto e a imagem eles estão no mesmo semiplano. Então, vamos supor o seguinte. O objeto, né, que é esse aqui, ó, tá vendo que ele está acima do meu eixo principal e à esquerda do meu espelho? Beleza, ele está aqui. Só que olha a imagem. A imagem é gerada abaixo do meu eixo principal, não é? Quando eles não estão no mesmo quadrante, lembra lá da matemática que tem os quadrantes, os 4 quadrantes? Quando eles não estão no mesmo quadrante, eu vou ter uma imagem invertida. Quando eles se encontram em semiplanos opostos. Ou o objeto está em cima e a imagem embaixo, o objeto está na direita e a imagem está na esquerda. Aí depende do meu espelho. Quando eles estiverem no mesmo semiplano, aí sim, ou no mesmo quadrante, né, da matemática, aí sim eu vou ter uma imagem considerada como direta, tá? Então, vocês podem considerar a imagem direta, invertida, maior, menor ou igual, real e virtual. Questões da UEL, pessoal, quem estava no cursinho ano passado também, tinha praticamente em todos os anos alguma questão que falava de espelho esférico, e aí ele dava lá a imagem, ainda do ano passado foi de um ovo, e ele perguntava se a imagem era real, virtual, maior, menor ou igual, se ela era direta ou invertida. Então, estudo de conceitos, tá? Beleza, vamos lá. Vou tomar uma água aqui para a música tererê, para conseguir falar com vocês. Aí, pessoal, eu já vou trabalhar no seguinte. A imagem ela vai ser formada, igual eu falei, lembra que eu falei do espelho côncavo? Dependendo do jeito que eu olho no meu espelho côncavo, eu posso ver uma imagem maior, menor ou igual ao meu objeto. No espelho convexo, só tem um caso, só funciona de um jeito. Então, a maioria dos exercícios que vocês vão encontrar também, já que vocês sempre querem dicas aí do vestibular, igual eu falei, essa questão de tipo de imagem, direta, invertida, maior, menor, isso aí cai bastante no vestibular. Lembra que eu falei do Gauss também? A maioria dos espelhos que vão ter vão considerar Gauss, já meio que desconsidera os que não têm Gauss, só se for uma questão muito específica. A maioria dos problemas que vocês vão encontrar, tanto em lentes quanto em espelho, vai ser tudo de espelho côncavo, justamente por eu ter 5 casos específicos quando eu trabalho de espelho côncavo com geração da imagem. O espelho convexo é mais
é mais difícil de ser encontrado. O primeiro caso, o que eu vou considerar? Vou considerar o seguinte, que o meu objeto, ele está para cá do centro, ó. Ele está além do centro de curvatura. Ele está antes do centro. O que vai acontecer? Uma dica para vocês. Sempre que vocês forem construir imagem num desenho, sempre segue essas duas linhas. Ó. Você tem que ter, no mínimo, 2 raios de luz para construir uma imagem. Então, um raio de luz, vocês vão mandar ele de maneira paralela ao eixo principal. O que eu sei? Quando eu mando ele paralelo ao eixo principal, o raio refletido ele vai tender no foco, certo? Eu bati no foco aqui no ponto de foco e desci. O outro raio, vocês sempre vão tender a mandar ele direto no foco. O que acontece quando eu mando lá da propriedade o raio direto pelo foco aqui, que ele passa pelo foco, ele volta paralelo ao eixo principal, certo? No ponto de encontro aqui, ó, do meu raio que passa pelo foco e do meu raio que sai paralelo, ponto de encontro dos dois de interseção, você vai traçar uma linha que sai do eixo principal até o ponto de encontro. Essa aqui é a minha imagem. Tá vendo que a minha imagem é menor que o meu objeto principal? Além de ser menor, ela é invertida aqui, ó, lembrando da outra. Então, toda vez que eu tiver um objeto que ele tiver além do centro de curvatura para cá, a natureza vai ser o quê? Vai ser uma imagem real, porque os dois não têm prolongamentos de raio na imagem, os dois estão à esquerda do espelho. O tamanho da imagem vai ser menor que o meu objeto, e a orientação vai ser invertida, que o objeto está para cima, e a imagem aqui, ó, está na parte de baixo, tá no quadrante, tá bom? Aí, para quem quiser decorar, vai ter todos os casos, mas se você quiser fazer o raio lá na hora e observar, isso aí vai ficando. A partir do momento que você treina, vai ficando tranquilo de fazer. Olha o segundo caso. O segundo caso, o objeto ele não está mais além do centro. Tá vendo? O centro está aqui, ó. Agora ele está em cima do centro de curvatura. Na hora que estiver em cima do centro de curvatura, o que eu faço? Mesma regrinha do anterior. Traço um feixe de luz aqui, ó, na horizontal, e eu sei que ele vai refletir num ponto aqui, certo? Aqui, vocês podem colocar da maneira que vocês quiserem, inclinação, né? Específica. Inclinou para cá. Já o outro feixe, ele sempre tem que passar pelo foco, né? Depois que eu fiz esse primeiro, onde ele bateu aqui, ó, passou pelo foco, vem na horizontal. Tá vendo que o ponto de interseção dos dois aqui, ó, refletidos, é bem aqui? Olha o que vai acontecer. O meu objeto, ele tem um tamanho. E a minha imagem, ela vai ser do mesmo tamanho. Então, o tamanho dos dois, quando estiver no centro, vai ser igual. Ele vai funcionar praticamente como um espelho plano, considerando o tamanho da imagem, tá? Agora, a orientação, ela já vem invertida, ó. Tá vendo? Então, a imagem está no plano, semiplano aqui abaixo do eixo principal, e o meu objeto está no semiplano acima do eixo principal. Real por quê? Porque os dois estão na esquerda, que estão na mesma parte ali do espelho. Tá bom? Isso tudo é para espelho côncavo. Então, peguei um ponto que está aqui, ó, no centro. Peguei um ponto que está bem no centro. Agora, o que eu vou pegar um ponto que está entre o centro e o foco. O meu objeto está entre o centro e o foco. Tracei uma na horizontal, refletido no foco. Tracei uma no foco, refletido horizontal. Olha aqui, interseção. Na hora que eu pego meu ponto de interseção, traçado a minha imagem. O que eu tenho agora? O objeto tem um tamanho e a imagem é maior que o meu objeto, tá? Aqui, eu coloquei o terceiro caso. Aqui está errado, pessoal. Considere isso aqui não. Sempre tem um erro no slide, né? O tamanho, o objeto, a imagem ela vai ser maior que o meu objeto. A natureza é real e a orientação invertida, tá bom? Vou até mudar aqui na hora para vocês não confundirem. Então, o tamanho aqui, ó, maior. Olha que eu revisei ainda o slide, mas sempre passa alguma coisa. O que você já vem notando, ó? O meu objeto, ele começou bem longe do centro, né? A imagem era menor. Na hora que eu pus em cima do centro, a imagem ficou igual. Na hora que eu trouxe do centro para o foco, a imagem ficou maior. Então, esse tipo de espelho, quanto mais longe você deixa o objeto, menorzinho ele vai ficando.
E aí, à medida que você vai aproximando, ele vai aumentando aqui a imagem de tamanho. Então, no quarto caso, o que acontece? Quando o meu objeto está bem no foco, ó, eu vou traçar uma linha na horizontal, e ela vai tender aqui para o foco. Só que o que eu fazia com o segundo raio de luz? Eu sempre traçava ela no foco e voltava horizontal, certo? Só que agora ele está em cima do foco. Então, o que eu posso fazer? Posso traçar um raio, por exemplo, que ele bate no vértice, e o que tem na propriedade do vértice? Todo raio que bater no vértice, ele vai ter uma angulação, e a mesma angulação vai ser a angulação do refletido. Só que, ó, esse raio refletido aqui, ó, ele nunca vai encontrar o primeiro raio. Então, esse tipo de imagem é uma imagem própria, no infinito. Você não consegue ver a imagem. Meio que ela vai ser tão grande, né, infinitamente grande, que você não vai ver a imagem. Então, à medida que você vai aproximando o seu objeto do espelho, vai ter uma hora que ele vai crescer tanto que vai parecer que não tem imagem lá. E aí, se eu trouxer ele um pouquinho mais perto aqui um pouquinho mais para cá do foco, ó, deixar ele entre o foco, tá aqui, ó, e o vértice, olha que interessante. Passou do ponto do foco, a minha imagem vai voltar. E ela vai voltar o quê? Ela vai voltar bem maior. Só que olha só agora. Tracei a linha aqui na horizontal, ela vai refletir no foco, certo? Estou para frente do foco, não vou traçar uma linha aqui direto no foco. Vou traçar uma linha aqui agora, ó, no vértice também. Ele refletiu na mesma angulação. Ah, professor, você falou que aqui, ó, não é formada imagem, né? Porque eles nunca vão se encontrar. Mas nesse tipo aqui, ó, se eu estender, se eu prolongar o meu raio, olha o que vai acontecer. Vai ter um ponto aqui, ó, vamos considerar dentro do espelho, uma imagem virtual que vai ser formada. Deixa eu pôr de volta meu computador a laser. Vai ter uma imagem que vai ser formada. Essa imagem ela vai ser maior que o meu objeto. Ela vai ser direita. Por que ela vai ser direita? Nesse caso aqui, eles estão no mesmo semiplano, eles estão os dois acima aqui do meu eixo principal, né? Os quadrantes de cima. E a natureza vai ser virtual, porque o objeto está na esquerda do meu espelho e a minha imagem está à direita do meu espelho. Está aqui virtual. Toda vez que eu prolongo os raios de luz, eu tenho uma imagem virtual, tá bom? Se você traçasse aqui, pessoal, ó, tá vendo que até tinha o prolongamento aqui, ó? Nem no prolongamento você encontrar uma interseção dos pontos para gerar uma imagem aqui. Por isso que nesse quarto caso aqui, quando tiver exatamente no foco, eu não vou ter imagem. Opa, alguém entrou aí? Vamos ver se tem algum problema. Tipo Alice através do espelho. Alice do filme? Esse aí eu não conheço. Depois você manda certinho para mim pra gente conversar aí. Beleza, então eu tenho aqui os 5 casos da formação de imagem. Basicamente, resumindo, eu trago o meu objeto para cá do centro e eu vou aproximando cada vez mais do espelho. O que acontece com a minha imagem? A minha imagem começa pequenininha, ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Chegou exatamente em cima do foco, ela meio que desaparece de mágica. E aí, na hora que eu trago ela um pouquinho mais para frente do foco, ela fica uma imagem bem maior, só que daí é uma imagem já virtual. Olha como o espelho convexo é mais fácil. Por que não é cobrado no vestibular? Justamente porque tem menos casos, né? Ele é cobrado, mas não tanto quanto o espelho côncavo. Sempre no espelho convexo, sempre eu vou ter uma imagem que vai ser virtual, ela sempre vai ser menor e ela sempre vai ser direita. Então, ela sempre vai estar aqui em cima, no mesmo plano aqui, ó. O eixo principal está aqui, elas vão estar no mesmo semiplano. A imagem sempre, que é quando eu traçar uma linha aqui, ó, vai voltar, vai ser refletida aqui, ó, para fora agora, não vai ser para dentro, né? Divergir. Isso vai tendendo foco na imagem virtual. E na hora que eu traçar a linha no vértice, ela vai para fora também.
Tracei a pontilhada, ó, interseção aqui. As duas imagens direta, né? Virtual por estar desse lado aqui do espelho e menor. O espelho côncavo sempre a imagem vai ser menor. O espelho convexo sempre a imagem vai ser menor. O espelho côncavo a imagem pode ser maior, igual ou menor que o meu objeto, tá? Aqui eu deixei um vídeo para vocês, que eu acho sempre bom a gente ver aplicado na prática, né? Vou abrir para vocês aqui. Para vocês verem um cara fazendo um experimento mesmo. Esse vídeo é antigo pra caramba. Tem 12 anos que ele tá no YouTube, ó. Em 2007, o cara desbravou o YouTube aqui. Ó, vou mostrando para vocês. Aqui ele vai falando do tipo de espelho, a imagem, o jeito que ela é gerada, se ela é virtual, se ela é real, mas onde que eu quero chegar, ó. Primeiro aqui, ó. Olha só. Raio de luz. Primeira propriedade. Quando ele chega na horizontal, ó, paralela ao eixo principal, ele sempre vai tender a um foco. Primeira propriedade. Animação, às vezes, vocês podem ver melhor. Outra propriedade do meu espelho, quando eu passo no foco, ele tende a voltar de maneira paralela ao eixo principal. Mesmas regrinhas. Terceiro aqui, ó. Deixa a tela grande, né? Quando ele bater no vértice, ele vai voltar, né? Ele vai refletir na mesma angulação que ele incidiu no meu espelho. Já quando ele estiver ali no centro de curvatura, ó, vou considerar agora. Para cá do centro de curvatura. Ele gerou os dois ali, ó, passando pelo foco e traçando na horizontal. A partir do vértice, tá vendo, ó? Eu passei a ideia para vocês de sempre passar um raio de luz na horizontal, ele vai bater tendendo no foco, né? Quando passar no foco, ele vai bater tendendo na horizontal. Vocês podem também, vocês vão encontrar várias imagens na internet, eles considerando também o raio de luz batendo aqui no vértice, ele vai voltar na mesma angulação, né? Tá vendo que o ponto de interseção dos três vai ser o mesmo? A imagem sempre vai ser... Vocês podem pegar dois desses tipos, né, de raio que vocês estão gerando, a imagem sempre vai dar a mesma. Ele vai mostrar aproximando do espelho côncavo. O que acontece? Ó, a imagem pequenininha quando ele está para cá do centro. Aproximou, ó, chegou no centro, imagens iguais. Ó. Vendo que legal? Essa animação ele vai alterando o raio e a angulação junto. Ó. Vai aproximar um pouquinho mais entre o centro e o foco. Ó, a imagem cresceu. Agora ele vai deixar no foco. Olha no foco, imagem some, imagem própria. Nem estendido, né? Aqui prolongado, o raio de luz ele se encontra. E na hora que eu aproximo um pouquinho mais, a imagem passa a ser virtual, ela vai estar além do espelho e vai ser maior. Achei bem legal essa animação aí. Se vocês quiserem ver, ele passa também um pouco do espelho em si, né? No final tem outro vídeo. Para os convexos, ó, sempre ele vai funcionar da mesma maneira. Bati aqui, ó, horizontalmente, ele vai gerar estendido uma linha que é o foco. Se eu vou numa linha aqui, na hora que eu estender ela, bater no foco, ela vai voltar paralela ao eixo principal, horizontal. No vértice, a mesma coisa, né? A angulação de entrada de incidência vai ser igual à angulação refletida. Tá vendo que as leis dos espelhos se mantêm. E aqui, da mesma forma, né? Quando ele foi aproximando para o convexo, para o côncavo, perdão,
No convexo, ele vai mostrar que sempre vai ser da mesma maneira, ó. A imagem sempre ela vai ser virtual, ele traça os 3 raios de luz, tanto batendo na horizontal, quanto no foco, quanto no vértice. E agora ele vai mostrar que a imagem que é gerada lá do outro lado, ó, vai ser uma imagem virtual e sempre menor. Eu achei essa animação bem interessante. Vou deixar aí o link para vocês no PowerPoint. E ele mostra de maneira bem simples o que a gente estava vendo durante todos esses slides aí. Tá? Todas essas propriedades dos espelhos, tudo que a gente viu antes, ele meio que resume aí, aproximando dos espelhos. É muita informação mesmo, tá vendo por que eu não quis dar 2 unidades? Porque essa unidade é a unidade base, né? A gente tem que entender bem ela. Já está terminado, aí a gente vai fazer o exercício e eu deixo para vocês tirarem dúvidas. Beleza, tá vendo que esse Gauss está em tudo, né? O cara está em todas aí. Então, o que a gente precisa fazer por exercício? No exercício, a gente precisa considerar o referencial, igual lá nos movimentos, uniformemente variado, lembra que eu falei? Depende do referencial para saber se está em repouso, se está em movimento. Qual que é o referencial que o Gauss adotou? Ele adotou o seguinte, ó, que sempre o meu eixo principal, ele vai estar aqui, no mesmo lado aqui, ó, tá vendo que o espelho tá aqui? Eles vão estar na esquerda, vai estar no mesmo lado da luz incidente, e a minha luz incidente, ela sempre vai estar incidindo, se ela incidir da direita para a esquerda, o meu eixo principal vai da esquerda para a direita a luz incidente, meu eixo principal vai da direita para a esquerda. Então, meu eixo principal, ele tem um sentido que é oposto à minha luz incidente, o raio de luz incidente, tá? Esse é o primeiro tipo de referencial aí. O segundo referencial é que sempre o meu Y aqui, ó, ele sempre vai ser para cima, tá? Passa aqui no vértice também. Então, é meio que a origem do meu referencial está aqui no vértice, o Y vai manter para cima, igual qualquer sistema aí de coordenadas, mas o X ele vai tender para a esquerda. Bom, na maioria dos exercícios vocês vão ver isso. Isso vale para o espelho convexo ou para o côncavo também, tá? Depende. Aqui ele está dando um exemplo do espelho convexo, mas é porque no livro de vocês já mostra um exemplo no meu côncavo, então eu quis trazer uma imagem diferente. E aí, beleza, até agora eram os conceitos lá para a gente fazer os exercícios de maneira mais conceitual, né? Entender se a imagem é real, invertida, direta, é maior, menor, né? Agora isso aí eu quero dar bastante atenção para vocês. Quando eu for analisar um espelho esférico, primeira coisa que eu preciso para avaliar a questão da imagem, eu preciso de no mínimo 2 raios de luz. Então, o que é a dica que eu dei para vocês lá? Traça um raio de luz paralelo ao eixo principal na horizontal, ele vai refletir aqui e vai passar pelo foco, que é o F aqui, ó, tá vendo? Foco aqui. O outro eixo, o que eu tinha falado para vocês, né? Tinha falado para vocês assim, passa pelo foco que ele vai refletir horizontalmente, ou passa pelo vértice que ele vai refletir com a mesma angulação. Só que qual que é a outra propriedade? Se ele passar pelo centro, ele vai voltar na mesma direção em sentido oposto. Então, como a imagem, como o objeto está além do centro, eu posso utilizar o centro também para gerar minha imagem. É um outro tipo de geração de imagem. E vai dar no mesmo ponto, a interseção de qualquer ponto que vocês traçarem aí vai dar tudo aqui, ó. Então, a minha imagem, ela vai ser daqui a aqui, ó. Tá? O objeto está aqui, maior, imagem menor. O que na maioria dos livros a gente vai considerar? A gente vai considerar o seguinte, a distância da imagem até o meu vértice, daqui, ó, eu vou chamar de P'. A distância do objeto, aqui, ó, até o meu vértice, eu vou chamar de P, tá? Então, tudo que tiver linha em cima, assim, ó, quando vocês forem trabalhar com ótica, normalmente é vinculado à imagem. Quando não tiver, é vinculado ao objeto. A altura do objeto, ó, seria o tamanho dele aqui, ó. É o meu Y. E a minha imagem, ela vai ter um tamanho também. A altura da imagem. No caso, o Y' aqui
A altura da imagem vai ser menor que o y. O f a gente já entendeu que é a distância do foco até o vértice. Tá vendo que ele está considerando tudo com relação ao vértice? Por quê? Por causa do referencial de Gauss. O vértice é o meu ponto de origem aqui, ó. E o meu raio de curvatura, igual lá nas primeiras propriedades que a gente viu, né? Que vai ser a distância do centro até o vértice, que é o raio da minha esfera inicial lá, da minha casca que eu cortei, vai equivaler também, ó, a 2 vezes a distância focal. Lembra que o foco sempre ficava no meio, entre o centro e o vértice do espelho? Então, o meu raio aqui, ó, vai ser 2 vezes a distância do meu foco, tá? Para os exercícios, entendendo onde que está o P, onde que está o P', onde está o Fzinho, onde está o raio aqui, que é o 2F, e as alturas, né, Y e Y', aí eu chego nessas duas equações que sempre eu vou usar elas. Vocês vão ver que eu vou usar para lentes, vocês vão ver que eu vou usar para espelho, eu vou usar para problemas de visão depois, principalmente essa aqui, ó. É meio que uma equação padrão. Equação de Gauss ou equação de pontos conjugados. Então, a partir da distância focal ali, ó, eu consigo descobrir a altura da minha imagem e do objeto aqui, ó. Sempre 1 sobre F igual 1 sobre P' mais 1 sobre P. Tá vendo que aqui é tudo 1 sobre, né? Lembra até um pouco a resistência equivalente num circuito paralelo, que a gente vai ver bem mais para frente. Aqui, pessoal, é bom vocês ficarem espertos para trabalhar com fração, né? Tirar mínimo múltiplo comum, somar frações, subtrair frações aqui, multiplicar cruzado, vai precisar bastante disso, tá? Equação do aumento linear, o que ele vai considerar? O quanto a minha imagem é maior ou menor que o meu objeto. Então, naquele caso específico, que a imagem é igual ao tamanho do objeto, esses dois vão ser iguais, ó. O tamanho da imagem vai ser igual ao tamanho do objeto. Agora, vai ter casos que a minha imagem vai ser um pouquinho maior que o meu objeto. Ou vai ter casos que a minha imagem vai ser menor que o objeto. Então, quando esse meu A aqui, que é o meu aumento linear, for maior que zero, significa também, da teoria, que a imagem vai ser direta. E quando o A for menor que zero, a imagem vai ser invertida. Às vezes pode perguntar no problema isso aqui. Além de que A maior que zero significa que a imagem é maior que o objeto, e o A menor que zero é que a imagem é menor que o objeto. Aqui na frente, ó, isso tudo ele, a partir da figura anterior, é passado para vocês também, que dá para calcular. Tem uma relação, a partir de semelhanças de triângulos também, que eu posso relacionar a distância, né, da imagem até o vértice e a distância do objeto até o vértice. Também pode ser feito assim, ó, só que aqui tem um negativo, tá vendo? Ou eu posso trabalhar com o foco e a distância do objeto até o meu vértice. Então, essa equação aqui, ó, eu posso usar ela assim, posso usar ela assim, ou posso usar ela assim. O que é o mais comum, professor, no vestibular? Como eu sempre uso essa equação aqui, ó, tá vendo que trabalha com F, P' e P? Normalmente é passado essa última aqui, ó, a equação de aumento. Já até tem um exemplo aí que vocês vão resolver a partir disso. E é isso a teoria, pessoal. Então, a gente já vai chegar na parte dos exercícios. Eu separei exercícios aí para a gente tentar simplificar bastante uma parte de cada tipo da matéria, assim, né? Uma parte mais conceitual, uma parte com cálculo usando isso aqui, uma parte com cálculo usando aumento linear. Isso tudo está no livro de vocês, das atividades de sala, tá? Então, só deixem as dúvidas guardadas, e às vezes no exercício vai ser respondida alguma dúvida que vocês têm. Então, nós vamos resolver os exercícios, e assim que resolver os exercícios, eu abro para vocês tirarem dúvidas, tá bom? Vamos lá, então, pôr em prática o que a gente está fazendo. Olha só, quem quer ir em engenharia ou medicina, né? Tem bastante USP, Unicamp, muita questão dessas faculdades, né? Então, o primeiro exercício é o da Unicamp aí. Fala assim: espelhos esféricos côncavos são comumente utilizados por dentistas, porque dependendo da posição relativa entre o objeto e imagem, eles permitem visualizar detalhes precisos dos dentes do paciente. Na figura abaixo, pode-se observar esquematicamente a imagem formada por um espelho côncavo
E fazendo uso dos raios notáveis, nós podemos dizer que a flecha que representa o objeto, ela vai ser o quê? Com relação à minha imagem aí. Uma coisa que eu não falei na aula, que eu não citei, para quem teve lupa, né, que eu até citei na aula passada, a lupa, se você olhar de um lado dela, ela vai deixar a imagem maior. Se você virar ela, ela vai deixar a imagem um pouquinho menor. Por quê? Depende do tipo da lente, né? Se a lente for côncavo, convexo, ou se você aproximar demais, acho que vocês já fizeram isso, quem já teve lupa quando era criança, né? Aproximou demais do objeto, vai ter uma hora que ele vai sumir, que é exatamente quando você estiver no foco. E na hora que você aproxima mais, ele vai aumentando, né? Na lupa. Então, aí, ó, antes de ler essas alternativas, eu fiz para vocês, ó. Já que a imagem está aqui, né, formada do lado de cá, para quem já prestou atenção nas propriedades, a única parte do côncavo aqui, do espelho côncavo, que a imagem é virtual, é quando ela está entre o foco e entre o vértice, quando ela está bem aqui na frente, tá? Lembra que no foco ela desaparece? A partir daqui, ó, ela começa a ser virtual e não direta. Então, o que que eu fiz, ó? Uma linha vai ser, eu tracei com relação ao foco, e a outra linha aqui, o outro raio de luz, eu tracei com relação ao vértice, certo? Então, quando eu traço com relação ao vértice, a angulação aqui, ó, de reflexão tem que ser igual à angulação de incidência. Olha lá. Certo? Mesma coisa do foco. Na hora que o foco aqui, ó, bateu no espelho, né? De maneira que ele passa pelo foco, ou ele tem que vir na paralela, ou se o raio for do foco para o espelho, ele volta na paralela, né? Nesse caso, como ele está chegando no foco aqui, ó, ele veio de uma linha paralela. Olha só esses dois raios em verde aqui, ó. Tá vendo que eles sofrem interseção? Na hora da interseção, minha imagem tá ali, ó. Exatamente no I linha. Certo? Beleza, ó. O que a gente percebe, então? Que isso aqui, formado, ele vai ser menor, né? O objeto em si ele vai ser menor que a minha imagem, tá? Além disso, os dois estão acima do meu semiplano, então eles vão ser imagens direitas, certo? E o que ele fala aqui, ó, na letra A, é que ele vai se encontrar entre o F e o V, entre o foco e o vértice, e vai apontar na mesma direção da imagem aqui, ó. O semiplano, na hora que eu traçar no ponto aqui de interseção, eles vão estar na mesma direção. Só da teoria, como você sabia que a imagem era formada aqui no espelho côncavo só quando ele está aqui, ó, se você pegar esse slide aqui, que é o quinto caso, né, quando ele está entre foco e vértice, sempre a imagem virtual, a imagem vai ser maior que o objeto e ela vai ser direita, tá? Na mesma direção ali. Então, a letra A responde para vocês isso aí. Bom? O exercício 2 eu achei bem interessante, ó, que é o exemplo da lupa lá, que eu falei. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo. Todos capazes de formar imagens nítidas dos objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sempre à mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens do seu rosto representadas na figura a seguir. Então, ó, pela dedução, o que a gente tem? A gente tem uma imagem grandona, né? Tem uma imagem menor e tem uma entre as duas, né? O que a gente pode considerar? Primeira coisa que ele falou aqui, ó, que tinha um espelho côncavo e um convexo, certo? O espelho convexo, independe da distância que eu tô, o objeto do meu espelho, ele sempre vai ter uma imagem menor, não vai? Então, essa aqui, ó, vou considerar como sendo o meu objeto, né? O tamanho do meu objeto. Esse menorzinho aqui, ó, tende a ser o convexo, então. Então, o outro espelho tende a ser o côncavo. Mas vamos continuar lendo aqui. Em seguida, associou cada imagem vista a ele em um tipo de espelho e classificou quanto às suas naturezas. Uma associação correta feita pelo rapaz está indicada em qual alternativa aqui, ó. Então, tudo que eu falei para vocês, ó, as 3 imagens elas vão ser virtuais mesmo, no espelho,
Por que virtual? Tá vendo essa que tá grandona aqui, ó? A imagem de A ela vai ser menor que a imagem de C. A imagem de C vai ser maior. Então, eu vou considerar o espelho B nem como sendo côncavo, nem como sendo convexo. Vou considerar o espelho B como sendo um espelho plano, que é exatamente o tamanho da imagem, é igual ao tamanho do objeto. No espelho convexo, ele só é capaz de gerar imagens menores, então o A vai ser convexo, e o único capaz de gerar imagens maiores seria um espelho côncavo, que é o espelho C. Então, a alternativa que fala que o C é côncavo e que o A é convexo é a letra C, ó. O espelho C é côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual. Letra A aqui, ó, ele fala que o A é côncavo, tá errado, o A é convexo. O espelho B é o plano e a imagem conjugada por ele é real. Né? O espelho B, se ele for plano, a imagem tem que ser virtual. O espelho A é o plano, não é o plano, nesse caso, que ele é o convexo. E o espelho C é convexo? Não, o espelho C é côncavo, que é o único espelho capaz de gerar uma imagem maior que o objeto. Tá bom? Depois esse slide vai estar aí para vocês. Então, vocês podem avaliar com mais calma também. Por isso que eu tentei deixar o máximo respondido aqui para vocês. Então, duas mais conceituais. Vamos por exercício. Parece mais complicado, aquela parte de Gauss, né, de cálculos, mas vocês vão ver que é bem mais tranquilinho. Um objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo. Ó, já deu a ideia, espelho côncavo. Então, a imagem pode ser maior, menor ou igual, tá? De raio de curvatura igual a 6 centímetros. A partir disso, é possível observar que uma imagem real foi formada a 12 centímetros de distância do vértice do espelho. Dessa forma, é correto afirmar que o objeto encontra-se a uma distância do vértice do espelho igual a... Então, o que a gente tem aqui de informação? Espelho côncavo, imagem real, certo? Então, se a imagem é real, pessoal, quer dizer que ele não está entre o foco e o vértice, que é a única parte do espelho ali que ele gera uma imagem virtual. Ele está para trás, né? Então, o que eu tenho de informações aqui, ó? Raio de curvatura, ele falou que é 6 centímetros, certo? E a distância aqui, ó, da imagem real formada aqui é de 12 centímetros até o vértice. Então, meu P', já que a distância da imagem até o vértice, 12 centímetros. O que ele quer saber? Ele quer saber a distância do vértice do espelho até o objeto. Então, ele quer saber o P. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso calcular a distância focal do espelho, o foco até o vértice. Como é que eu calculo isso? O foco até o vértice é exatamente na metade ali do meu raio, certo? Se o meu raio vale 6 centímetros, a metade disso vale 3 centímetros. Então, do foco até o vértice, vou ter 3 centímetros. E aí, para calcular o P, eu posso aplicar a equação dos pontos conjugados. Que é aquela equaçãozinha que eu falei que vai usar bastante aí, né? Eu tenho o P', que é 12. Eu tenho o F agora, que vale 3. Eu só não tenho o P. Aqui que entra a importância da parte lá que eu falei para vocês de frações. Ó. O que eu faço? Ó? Substituir o P' por 12. Substituir o F por 3. E aí eu vou tirar um mínimo aqui, ó. Desses dois, tá? Então, 1/3 é a mesma coisa que eu chamar isso aqui de 4 sobre 12, certo? Multipliquei por 4 em cima e 4 embaixo. Beleza. Os dois estão com 12 aqui abaixo da fração, né? O que eu posso fazer? Passar isso aqui que está positivo para o outro lado sendo negativo. Vai ficar como? Ó? 1 sobre P igual a 4 sobre 12 menos 1 sobre 12. Como eles vão ter aqui o denominador igual, o numerador nesse caso, subtração de frações, eu só faço 4 menos 1 em cima. Então vai ficar 1 sobre P igual a 3 sobre 12. Toda vez que eu chegar em algo assim, ó, eu multiplico cruzado, eu tenho frações com igual no meio. Então 12 vezes 1, 12. 3 vezes P, 3P. 3P igual a 12. Então o P vai ser o quê? 12 por 3, que é a mesma coisa que 4 centímetros, ou a letra B ali de vocês.
Então, o importante é vocês saberem o nome ali, ó. Não falou distância da imagem ao vértice? P'. Falou raio de curvatura? R, tá? Sabendo os conceitos, vocês vão poder resolver não só para esse capítulo, que eu falo que é o mais importante, mas para os próximos que a gente tiver aí para frente, tá? Essa equação aqui é a equação caótica, tá? Equação dos pontos conjugados ou equação de Gauss. Certo? Mais dois rapidinho, ó. Uma vela acesa foi colocada a uma distância P do vértice de um espelho côncavo de 1 metro de distância focal. Verificou-se que o espelho projetava em uma parede uma imagem da chama dessa vela ampliada 5 vezes. O valor de P em centímetros é... Então, o que eu tenho de informações aí, ó? Primeira coisa, eu tenho que o meu espelho ampliou a imagem 5 vezes. Só que, olha só, ele falou o quê? Colocado a uma distância P do vértice do espelho côncavo de 1 metro de distância focal. Só que daí, na hora que ele ampliava essa imagem, o que era gerado? Ó, vamos voltar lá. O espelho côncavo. Tá vendo que a minha imagem aqui, ó, nesses casos, ela vai estar aqui para baixo, ela vai ser uma orientação invertida, tá vendo? No caso que ele falou ali, ó. A imagem por estar invertida, olha a importância do referencial. Referencial do Gauss. Se está para cima, positivo, certo? Se está para baixo do meu vértice, é negativo. Então, naquele caso ali, ó, apresentado, ela foi ampliada 5 vezes, só que a imagem, ela vai estar abaixo do meu semiplano ali. O seu espelho côncavo, e ele está à esquerda do foco, tá? Ele não está próximo do foco ali. Beleza. Além disso, ele falou aqui, ó, que a minha distância focal é de 100 centímetros, tá bom? Nesse caso do exercício aqui, ó, tem uma terrinha aqui. Eu vou arrumar para vocês. Esse A aqui vai ser menos 5, né? Isso aqui é ampliação. Não tem unidade de medida. É uma razão. E o meu F 100 centímetros. Vocês podem perceber que nesse tipo de exercício sempre eu vou tentar trabalhar com centímetros, não metros, tá? Na ótica a gente trabalha com unidades menores aí de comprimento, distância, qualquer coisa do tipo. E a resposta está em centímetros também, tá? Então eu tenho A e eu tenho F. Como é que eu faço, então, para calcular o P, que é a distância do objeto até o meu vértice? Posso calcular através dessa equação aqui, ó, do aumento linear. O aumento linear aqui, ó, eu substituir por menos 5, eu tenho que o meu Fzinho vale 100, então eu coloco 100 aqui, e eu só não sei o P. Lembra que eu falei que essa aqui ia ser a mais usada? Que eu apresentei para vocês lá? O que eu faço a partir daqui, ó? Vou multiplicar cruzado, tá? Menos 5 vezes 100 menos P, vai dar isso aqui, ó, menos 500 mais 5P, e eu vou igualar a 100 vezes 1, quando não aparece nada aqui abaixo, né? Mesma coisa que eu colocar dividido por 1, então 100. Passei o menos 500 para lá, ó, vai passar positivo, então 100 mais 500, 600. 5P igual a 600, na hora que eu dividir isso, o meu P vai dar 120 centímetros. A minha imagem, o meu objeto, né, a distância do objeto até o meu vértice vai valer 120 centímetros. E do foco até o vértice 100 centímetros. Então, nesse caso aí que ele estava falando mesmo, né, ele está à esquerda do meu foco. Tá bom? Último exercício para fechar hoje. É daí, ó, determine o raio de curvatura em centímetros de um espelho esférico que obedece às condições de nitidez de Gauss. Tá vendo? Quase todos os exercícios vão falar isso. Vai obedecer às condições de nitidez de Gauss.
e que conjuga de um determinado objeto uma imagem invertida, de tamanho igual a 1/3 do tamanho do objeto e situada sobre o eixo principal desse espelho. Tá vendo que ele já falou aqui, ó, imagem invertida, ó. Se ele falou imagem invertida, tá vendo que ele falou de ampliação também aqui, ó, ou redução, tamanho igual a 1/3, tá invertido, vocês vão ver na hora que eu for considerar ali o aumento linear. Sabe que a distância da imagem e o objeto é de 80 centímetros. Então, aqui ele falou uma coisa um pouquinho diferente. O que ele falou aqui, ó? Eu até deixei uma imagem, ó. Nessa imagem, o que que eu vou ter, ó? A distância do objeto até o meu espelho é o P, lembra? E a distância da imagem que é gerada aqui até o espelho é P'. O que que ele fala? A distância entre a imagem e o objeto é 80 centímetros. Então, a imagem está aqui, o objeto está aqui. O que que é 80 centímetros? Daqui até aqui, ó. É essa parte. O que que é essa parte? P menos P'. Tá? Então, P menos P' vai dar 80 centímetros. Ou eu posso escrever também a equação, sendo assim, ó. Se eu passar o menos P' para o outro lado, vai ficar P igual a 80 mais P'. Isso aqui eu vou chamar de equação 1, para resolver o exercício. Olha o que eu falei, a imagem não é invertida? Toda vez que for invertida, significa que ela vai estar aqui embaixo, ó. Se o referencial de Gauss fala que tudo que está apontando para cima, igual esse objeto é positivo, e o que aponta para baixo é negativo, quer dizer que o meu aumento linear vai ser de menos 1/3. Por quê? Porque ela está invertida aqui, ó. Imagem, está em outro semiplano. Tá bom? Toda vez que for invertida, negativo, igual no exercício anterior. E aí eu tenho essa equação aqui e eu tenho a imagem invertida. Do aumento linear, eu tenho a equação, ela pode ser escrita assim também. Não lembra lá que foi passado no slide aí para trás de vocês? P' sobre P, relaciona a distância da imagem ao vértice e a distância do objeto ao vértice. Então, o aumento, ele vai ser menos 1/3, substituir aqui, e o P' e o P eu não sei, né? Só que o que eu posso fazer aqui, ó? Posso multiplicar cruzado, ó. Tenho igual, duas frações, então o que que vai ficar? 1 vezes P, P, menos 3 vezes P', menos 3 P', tá bom? 1 vezes P vai dar menos P, menos 1 vezes P vai dar menos P também, tá? Por isso que aqui eu deixei tudo positivo. Eu mudei o sinal dos dois aqui, porque os dois iam dar negativos, é a mesma coisa eu deixar positivo, tá bom? Isso aqui, ó, eu vou chamar de equação 2, certo? O que que eu vou fazer daí? Eu tenho duas equações, ó, equação 1 e equação 2, que elas têm P e P'. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou unir as equações. Então, no lugar lá da primeira equação, né? Eu tenho P menos P' igual a 80, não tem? Eu vou colocar o quê? No lugar do P, eu vou colocar 3P', beleza? Se eu coloco 3P' aqui, ó, vai ficar 3P' menos P' igual a 80. 3P' menos P' vai dar 2P' igual a 80. Então, eu chego que o meu P' vai valer 40 centímetros. Logo, se isso aqui vale 40, ó, que número que eu tenho aqui, ó, menos 40 para dar 80? Tenho 120. Então, o meu P, né, que é a distância do objeto até o vértice, 120 centímetros. Beleza? Descobriu o P' e o P. O que que ele quer saber? Ele quer saber o raio de curvatura, certo? Quer saber do centro até o vértice. Só que o que que eu sei? Que o foco até o vértice é a metade do centro até o vértice. Então, eu posso calcular, a partir das coisas que eu tenho, eu posso calcular quanto que vale a distância focal, ó. Da equação do aumento linear, eu também tenho ela escrita assim, ó. F dividido por F menos P, igual a gente usou no último exercício. Então, eu tenho que o meu aumento vai valer menos 1/3.
Em cima eu vou deixar o F, que é o que eu quero descobrir. Embaixo também vou deixar o F, menos 120, que é aqui a distância que eu descobri a partir das duas equações, tá? Disso aqui eu vou fazer as mesmas coisas de antes. Eu vou multiplicar cruzado os dois, passo F para lá, F para cá. Como eu queria deixar no mesmo slide, tá? Vocês vão chegar que a minha distância focal vai valer 30 centímetros. E se a distância focal é a metade do meu raio de curvatura, então, se F vale 30 centímetros, o raio vai valer 60 centímetros, tá? Então, o raio de curvatura nesse exercício aqui, ó, 60 centímetros, letra C. Então, pessoal, eu tentei trazer para vocês exercícios, vocês podem perceber, desde o conceitual até a parte de cálculo, e eu fui aumentando um pouquinho a dificuldade do cálculo, né? Mas sempre vocês vão traçar qualquer estratégia. Quem quiser depois assistir também aqui, ó, eu deixei no último slide um outro vídeo do YouTube para auxiliar nessa aula. Qualquer estratégia de vocês de cálculo, vocês vão usar a partir desta equação aqui, ó, vai ser muito usada nas próximas aulas, ou dessa aqui que pode ser escrita de 3 formas, tá? Igual aqui que foi falado, né, da imagem direta ou invertida também, dependendo do exercício, para o A ser positivo ou para o A ser negativo. Da parte conceitual, pessoal, aí envolve espelho côncavo, espelho convexo, aí é bem específico de cada espelho, tá bom?